União, organização, tecnologia, vanguarda, evolução. Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Nós aqui vamos apresentar questionamentos e considerações sobre a nova versão da PENAB lançada recentemente. A proposta da PENAB, ela está válida porque ela foi sancionada em comissão intergestora tripartite, ou seja, teve representação dos secretários, representação do conselho, representação do ministério. Então, todas as instâncias estiveram presentes, representadas, e validaram esta nova portaria. Qual o nosso objetivo de hoje? Apresentar questionamentos, tá? Apresentar questionamentos. Não é uma apresentação por parágrafo da PENAB, porque a PENAB, neste formato na qual foi apresentada, ela é pequena. No entanto, o anexo dela, que está trazendo os maiores pontos polêmicos, ele é vasto, né? São aproximadamente 36, 38 folhas, com grandes pontos a questionar. E o nosso público-alvo, como já colocamos, vai desde gestores estaduais, municipais, por que não federais, temos parceiros também, profissionais e equipes, coordenações e acadêmicos. Então, nada mais justo. Primeira coisa, é sempre importante, como nós trabalhamos com gestão, mencionar corretamente a portaria. A nova PENAB, ela tem a numeração 2436, de 21 de setembro de 2017, tá? Ela revoga a portaria anterior, conhecida da PENAB, que é a portaria 2488, de 21 de outubro de 2011. Então, é sempre bom a gente fazer esse destaque, tá? Por quê? Toda discussão sobre processo de trabalho, validação, ela tem que estar à luz da legislação e de referencial científico, caso seja citado algum artigo que ele esteja publicado em bases indexadas, em bases reconhecidas. Bom, assim como na PENAB anterior, de 2011, esse texto ele se manteve, né? Na qual a terminologia internacional reconhecida é atenção primária em saúde. E no Brasil, o termo adotado desde 2011 é atenção básica. Então, existe um texto similar dizendo que eles são equivalentes. Se alguém, a partir desse momento, for pesquisar, vai encontrar o termo APS, ou atenção primária em saúde, citado com muito maior frequência, porque ele é um termo internacional. Se for pesquisar em inglês, é o Primary Health Care, também em bases indexadas. Isso se refere à atenção básica em saúde. A forma como nós iremos conduzir a próxima web vai ser a partir deste slide da seguinte forma, apresentando os principais pontos, destacando para que se faça considerações. Mas, no momento, adotaremos uma estratégia de trabalhar em síntese. Mas antes de pular para a síntese, é importante apresentar essa primeira definição de atenção básica que já se difere da atenção básica que conhecemos que estava em vigor até antes da publicação dessa portaria. Então, vale a leitura, eu vou destacar, já está destacado ali em negrito, mas para esta nova portaria, 24136, a atenção básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolve promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meios de prática de cuidado integrado, gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária. É importante dizer o seguinte, esse conceito ele já se difere do anterior, tanto pela inserção de novos termos, quanto pela priorização dessa palavra na redação. Os cuidados individuais, na redação anterior, fazem parte da penúltima linha, na qual o bem-estar da coletividade ganha maior atenção do que nesta redação, na qual a preocupação com o diagnóstico ela já aparece no início da segunda linha.
né? No final da terceira linha. E essa mudança da ordem das palavras não é meramente uma mudança de construção de uma redação, mas sim pode ser compreendida como mudanças desenhadas, na qual também verificamos uma citação quanto a essa união ainda não descrita de forma clara, como vai se operacionalizar esse cuidado paliativo na atenção básica e também essa articulação com maior proximidade da vigilância em saúde, que não é só o agente de combate a endemias. Bom, é importante discutir o seguinte: a atenção básica, para esta nova consideração, ela deve ser discutida desde o papel do Ministério, o papel do Estado e o papel do município. Essa redação agora vigente, ela traz desenhos diferenciados. Iremos encontrar também menção mais frequente à utilização do telesaúde, eu já estou adiantando o ponto de discussão da próxima web, assim como a preocupação com a gestão da informação. Alguns pontos ainda não foram citados nessa PENAB e nós precisamos submeter a discussão, tá? Então, a nossa forma de organização é por tópicos. Primeiramente, a estratégia de saúde da família deixa de ser a referência única para o acesso à atenção primária em saúde. Vamos esclarecer isso. Nesta PENAB, é reconhecido a sigla EAB, ou seja, Equipes de Atenção Básica. Na literatura anterior, era reconhecido outros formatos de organização. No entanto, nesta PENAB, também serão financiadas outras formas de organização. E na redação da portaria, apresenta o seguinte: a saúde da família se torna prioritária, ou seja, ela não se torna mais a única referência de trabalho em equipe na atenção primária. É muito importante questionar isso, porque o novo desenho das equipes de atenção básica ainda não está apresentado com detalhes e trazem características marcantes, tal como a não obrigatoriedade de possuir agente comunitário de saúde, assim como uma flexibilização quanto à sua carga horária. Então, essas duas características muito marcantes na atenção primária permite vários questionamentos que nós vamos tentar aprofundar a partir de agora. Segundo, esta PENAB, apesar de já publicada, né, e revogando a portaria 2488 de 21 de outubro de 2011, ela já possui poder legal, mas devido às inovações, às polêmicas que toda a legislação traz, mas essa ela deve ser dada destaque, porque mexe com o processo de trabalho de grandes equipes, é necessário cuidado, cautela do gestor, para não gerar impactos inadequados e até mesmo redução de acesso, perda de qualidade, redução na efetividade dos serviços na atenção básica. Toda e qualquer mudança na organização da atenção básica não deve visar unicamente a economia, a redução de custos. Por quê? Redução de investimento na saúde não pode ser visto como economia. Afinal de contas, a atenção primária é a forma de ampliação do acesso já destacada em Alma Ata, em 78, e reconhecida em 2008 pela Organização Mundial de Saúde como forma de ampliação do acesso aos serviços de saúde. Então, é necessário ter cautela antes de implementar qualquer das mudanças propostas e já oficiais nesta nova PENAB. Terceiro, na PENAB existe a padronização do termo unidades básicas de saúde para as construções, os locais onde os serviços de atenção básica são oferecidos. Mas, para que o local seja considerado como unidade básica de saúde, deve atender uma série de especificações.
Não basta colocar no SENES um antigo centro de saúde como unidade básica de saúde, mesmo que a legislação permita um ponto de apoio descentralizado, é necessário que ele atenda às condições mínimas de financiamento. A nossa preocupação, enquanto gestão, enquanto telesaúde, enquanto facilitador, é saber questionar se as construções que serão oficializadas como UBS, se realmente atendem os critérios mencionados, principalmente em âmbito rural. Nós tivemos um censo das UBSs em 2011, na qual foram verificadas discrepâncias entre aquilo que existia de forma legal no SENES e a realidade. E estamos diante de um novo risco. Então, fica o questionamento. O quarto ponto, né, a ser apresentado é sobre a flexibilização da carga horária e do modelo de cuidado. São dois pontos muito importantes. Primeiro, a flexibilização da carga horária só foi ofertada para as equipes de atenção básica. A carga horária para o saúde da família, para o saúde bucal, para o NASF, não foi alterada. Então, vamos dar ênfase devida. Para as equipes de saúde da família, foi mantida a obrigatoriedade das 40 horas. No entanto, para as equipes de atenção básica, é sugerida, recomendada a carga horária de atenção de 40 horas. No entanto, na portaria indica que a mínima carga horária aceita para um profissional de saúde seja de 10 horas semanais. Sim, essa flexibilização da carga horária implica na inserção de outros profissionais para que a soma dessa carga horária, na sua categoria de profissão, contemple 40. Se eu tiver um médico com carga horária de 10 horas, eu tenho que ter pelo menos mais um com carga horária de 30 ou mais dois com carga horária de 10, para que ao longo da semana eu tenha a efetivação das 40 horas por CBO, não é de toda a equipe. Primeira coisa. O formato de atenção básica, ele é reconhecido como diferenciado desde 2011, sim. Mas, quando esta equipe com desenho diferenciado, inclusive com a possibilidade de não conter a CS, se apresenta com igual reconhecimento a uma equipe de saúde da família, na qual são valorizadas as ações de prevenção e promoção, proteção, antes do diagnóstico e do procedimento da ação curativa, é necessário questionar, mesmo que descrito lá no final do anexo, qual é o real modelo de cuidado que vai ser valorizado ou que pode predominar diante de um reconhecimento de uma equipe que o funcionamento ele já é diferente. É necessário questionar também que o modelo de cuidado preconizado na mesma portaria, no final do anexo, deve respeitar atributos que nós já conhecemos. No entanto, o respeito a atributos não pode ser meramente teórico. O respeito a um atributo não deve constar meramente num documento, mas sim ser vivenciado, ser comprovado pelo resultado, pela efetividade. Se eu tenho uma possibilidade de ter 5 equipes em uma mesma UBS, como afirmar que a área mais distante, a descrita, tem a mesma facilidade de acesso do que as pessoas que moram em frente a esta UBS? Se a área distrita, né, também aumentou o desenho, podendo chegar a 3.500 indivíduos adscritos por equipe. Se na portaria 2488 de 2011 já era questionada pela dificuldade da manutenção do vínculo, dificuldade de organização da agenda,
priorizando as consultas agendadas e o cuidado continuado, como defender este argumento se o volume de pessoas a serem acompanhadas aumentou? Sendo que, na mesma portaria, no parágrafo abaixo, diz que esse teto ele pode ser questionado e flexibilizado diante da análise e discussão do Conselho Municipal de Saúde e do secretário, tanto para menos quanto para mais. Ou seja, teto mínimo e teto máximo são permitidos se distanciando desse parâmetro de 3.500. No entanto, a portaria não menciona o que é aceitável como teto mínimo, nem é o que é aceitável como teto máximo. Se a condução nacional da atenção básica ela não é clara, teremos uma diversidade de interpretações, todas elas pautadas na mesma legislação e com igual poder de funcionamento. Dessa forma, aquilo que é importante manter qualidade, perde-se a referência. Por isso, em base ao quinto ponto, possível contradição da ampliação do acesso. Acesso não é simplesmente vivenciar o contato com o profissional de saúde. Um dos atributos da atenção primária é a longitudinalidade do cuidado, que ela anda conjunto com o acesso. Eu não posso priorizar somente o volume de consultas. É necessário que as pessoas da área distrita sejam acompanhadas, não meramente atendidas em momentos de agudização do seu processo de saúde. Senão, eu não vou ter controle das condições de saúde acompanhadas. Além do mais, tem-se o risco da valorização somente do aumento do volume de consultas e procedimentos, que era uma queixa realizada há 30 anos quanto ao faturamento, a preocupação excessiva quanto ao faturamento da atenção primária. Então, é necessário que todos os gestores questionem. Apesar da política reconhecer o teto máximo como até 3.500 pessoas, tem-se a preocupação, que modelo de cuidado eu vou aplicar se eu simplesmente aumentar a minha área descrita? Qual atributo vai ser fragilizado? Lembrando, a gente não deve escolher qual atributo valorizar, mas sim alinhá-los, valorizá-los. A atenção básica ela pode ser compreendida como 2 padrões de serviço. Esse é um questionamento que trazemos ao debate, porque nesta portaria tem os serviços, essenciais e estratégicos, uma redação similar à encontrada no PEMAC no 3º ciclo. No entanto, vale o questionamento. Será interessante que tenhamos uma atenção básica mínima e a outra máxima? Qual população é digna de um atendimento mínimo? E qual população é digna de um atendimento máximo? A atenção básica é básica pela restrição dos serviços apresentados ou pela efetividade das ações realizadas? Uma autora, Ferroerca, ela questiona isso. E faz questionamentos muito salutares, Laura Macruz. A atenção básica não pode ter cesta básica de serviços. Então, permita-me parafrasear, porque é coerente com esse ponto de questionamento. 7º, fica facultado ao gestor a contratação de serviços complementares para ampliar o acesso na atenção primária? Esse ponto ele não é esclarecido porque, na portaria, diz que é responsabilidade do gestor municipal garantir a oferta dos serviços para manter qualidade. Só que o garantir a oferta dos serviços não significa que todos eles sejam públicos, já que é a autonomia do ente fazer a gestão e respeitar a necessidade do usuário ter o acesso. Então, será que estamos
iniciando um processo de terceirização na atenção básica, de contratação de serviços, ou seria um momento, novamente, dos gestores refletirem sobre a qualidade dos serviços apresentados na atenção básica e a sua efetividade, antes de gerar possibilidades de contratar, seja qual for a empresa, seja qual for o serviço. No item 8, não fica definido realmente, não é definido na portaria um número mínimo de ACS por equipe. A redação informa que o cálculo da cobertura do ACS é até 750 pessoas por profissional. No entanto, a escolha da quantidade de ACS por equipe, seja na equipe EACS ou seja na equipe de saúde da família, é facultado ao gestor a partir da análise das características do território a ser atendido. Bom, eu não tenho referência de mínimo nem de máximo. A perda de referências na saúde fragiliza o processo de gestão e o processo de trabalho, na qual a atenção básica ela não pode ser empírica, ou seja, simplesmente por critérios de juízo e experiências anteriores. Se até o momento, nas faculdades, nas academias, é valorizado a aprendizagem e o respeito dos parâmetros, das diretrizes já reconhecidas e testadas à luz da ciência, torna-se frágil a flexibilização sem referência. No item 9, o teto de pessoas adscritas por equipe aumentou, mas pode ser flexibilizado, sem referência ao definido. Já apresentamos isso, mas vamos só lembrar. A atenção básica é a estratégia de ampliação de acesso, seja qual for a clientela. No entanto, a atenção básica muitas das vezes é confundida com uma ampliação do acesso ao serviço para comunidades carentes. Se formos refletir, onde a maioria das equipes estão lotadas. Isto vale tanto para os grandes centros quanto para os pequenos centros. É tanto importante também discutir. Nem sempre a lotação de equipes ditas de zona rural estão na zona rural, mas estão, na realidade, em zona urbana, pela facilidade do acesso da gestão e do profissional. Mas os serviços construídos na atenção básica, a referência não é o profissional à gestão, mas sim o usuário a ser atendido e acompanhado. Bom, ponto 10º. Qual seria o perfil de cuidado na atenção primária diante de uma equipe sem a presença do agente comunitário de saúde? Lembrando, um autor chamado Bornstein, ele fala sobre a multiplicidade do papel do agente comunitário de saúde, mas cuja defesa da sua criação, porque é o único profissional criado por um sistema de saúde para trabalhar nele. O ACS é do SUS para o SUS atendendo a comunidade. E sendo da comunidade. Tem esse dúbio papel. Se nós tiramos um profissional na qual a sua criação foi justificada para fortalecer prevenção e promoção, fortalecer diálogo, empoderar a comunidade, aproximar a comunidade dos serviços de saúde e vice-versa. Se nós retiramos esse profissional do processo de cuidado e deixamos a comunidade sem essa interlocução, sem essa facilidade de compreensão, isso pode ser considerado um retrocesso? Ou simplesmente teremos equipes que vão aguardar a demanda se apresentar ao consultório? Né? Vinde a mim, ó vosso doente. Qual será a prioridade desse processo de trabalho? Por acaso serão os determinantes sociais defendidos por Starfield, na qual a compreensão de saúde se dá por um panorama ampliado, que o contexto social ele tem que ser analisado, assim como o histórico do sujeito, suas relações sociais e como isso interfere no seu processo saúde e doença? Então, vale o questionamento, né? Porque a construção da atenção básica no Brasil, que ela mesmo antecede a própria criação do Programa Agente Comunitário de Saúde, porque existiam experiências anteriores, mas toda a riqueza que foi construída através de conhecimento, pesquisa e análise, será que ela pode ser descartada?
É necessário questionar se os profissionais de nível técnico e superior, se eles vão ter a mesma flexibilidade de deslocamento para visitar a população adscrita no momento que a população adscrita aumentou para a equipe. Isso é contraditório. Se eu aumento a minha dimensão, meu universo de atendimento, como é que eu vou ter tempo de gerenciar minha agenda para fazer atendimento domiciliar? Atividades coletivas. Acompanhar a dinâmica de uma família. A mudança na nomenclatura do NASF para NASF-AB, a gente vai justificar isso porque na nova literatura desta PENAB, NASF-AB é porque também eu posso ter uma equipe de NASF apoiando equipes de atenção básica. Então, ter equipes de atenção básica não significa dizer que fica fora do escopo do trabalho do NASF. Tá? Então, por isso, NASF-AB. E tem uma outra coisa. Na literatura anterior, não tinha a limitação do CBO em saúde para a composição da equipe do NASF. Porque a composição da equipe do NASF ela era facultada ao gestor a partir da necessidade do território apoiado. Se agora eu tenho uma limitação, ou seja, eu tenho uma lista daqueles profissionais que podem compor o NASF, é uma liberdade limitada. Porque todo aquele profissional que não está nessa lista, a PENAB ainda não explica o que fazer com as equipes que contêm profissionais no NASF não contemplados na nova portaria. Será que eles vão ter que ser desvinculados? Será que eles vão ter que ser cadastrados somente na UBS? Ou será que eu posso criar uma nova equipe de atenção básica e pegar esse profissional que trabalhava no NASF e não contemplado agora na política e ele vai agregar um novo serviço? Esses questionamentos ainda não possuem resposta. Tá? Nós temos novos desenhos, mas que carecem de clareza na redação, carecem dessa definição para evitar equívocos. A gente sabe que a caminhada do NASF ela é muito rica, mas também cheia de percalços quanto à fragilidade da definição do próprio processo de trabalho. E agora, diante de uma nova política de atenção básica, se faz necessário estudo, cautela, antes de implementar essas mudanças. 12º ponto. A gerência do trabalho do agente comunitário de saúde ela é compartilhada. No entanto, o termo supervisão direciona-se somente à enfermagem. Como compartilhada com o médico e com o cirurgião dentista, se o termo de maior peso, supervisão, é direcionado ao enfermeiro. Para os outros profissionais de nível superior, está lá na atribuição do médico e do cirurgião dentista avaliar, planejar, discutir. No entanto, a supervisão, a palavra final, a orientação, ainda sobrecai sobre o profissional enfermeiro. É necessário também questionar isso, porque isso é mantido, né, ao longo da escrita, só que é importante também questionar o seguinte, o profissional, na linha da enfermagem, além do enfermeiro, mas que possui formação diferenciada, é o técnico de enfermagem, não ACS. Ele possui CBO diferente e não possui formação em cuidado. No entanto, a gente já vai antecipar um ponto, novas atribuições foram apresentadas ao ACS. Mas antes de aprofundar esse ponto, é necessário discutir o 13º ponto. Criação do papel do gerente da UBS, com escolaridade mínima nível médio. A gama de ação deste profissional é de um gestor. E somente sugerida formação de nível superior. Sugere-se não significa cumpra-se. Será que eu vou enriquecer a gestão de uma UBS, não desmerecendo profissionais com nível médio, mas comparando-os na mesma linha de formação a profissionais com formação em gestão e histórico na área? Em tese, a função do gestor permite à equipe se dedicar à organização do processo de cuidado e oferta de serviços de saúde. Mas, se esse gerente não tiver o aporte acadêmico, vivencial e de qualificação necessário para ser um gestor,
de nada vai adiantar e volta a sobrecarregar a equipe. Bom, as novas atribuições da CS estão sendo ponto cheio de discussão dos Conselhos Federais de Enfermagem, na qual as novas atribuições da CS sobre aferição de PA, aferição de glicemia, né? Aferição de temperatura, elas podem vir a ser executadas após treinamento específico. O termo treinamento com carga horária sugerida para 200 horas não foi aceita nessa PENAB. O que significa treinamento específico? Eu estou direcionando a um profissional cuja formação ainda se encontra variada. Eu tenho profissionais ainda com nível fundamental, agora a exigência vai para nível médio, executando papéis anteriormente executados pelo técnico de enfermagem, na qual possui informação técnica para tal. A ampliação do acesso não pode ser confundida com procedimentos realizados sem qualidade, sem um aporte teórico necessário, vivencial também, para a execução de um procedimento. Então, torna-se uma falácia a ampliação do cuidado sem a devida qualificação. Porque também não está claro, como não está claro carga horária, o início, a validação dessa qualificação, os temas que irão compor esse treinamento específico. Bom, basta só certificar que torna válido um cuidado? É importante questionar. Bom, não são apresentados os valores de repasse para as equipes de atenção básica. Em toda a PENAB, não mais encontramos o valor de uma equipe de saúde da família, um valor de um NASF, um valor de saúde bucal, não mais. Por quê? A discussão dos novos blocos de financiamento ainda não foi concluída, né? Já que existe essa discussão em paralelo dos blocos de financiamento e a PENAB já foi validada sem apresentar valores, torna-se um desafio ao gestor como montar uma equipe e quando implementá-la, se a discussão dos blocos de financiamento ainda não está finalizada. Aparente descompasso de legislação. Então, esses são os pontos, já são muito vastos para discussão. Nós retornaremos, nós ampliaremos essa discussão para a discussão do processo de trabalho e das responsabilidades por profissional.